Oi pessoal, tudo bem? Hoje, finalmente, a gente vai começar a falar um pouco da história geológica do Brasil, né? Então, se você já veio dos vídeos de história do planeta Terra, evolução, geologia histórica, você já entendeu mais ou menos a evolução que o planeta Terra passou, os continentes, a evolução da vida. E agora a gente vai tentar ver como toda essa história do planeta Terra se materializou aqui, nas rochas que a gente encontra no Brasil. Então hoje é uma introdução, a gente vai falar um pouco sobre mapas geológicos, sobre alguns conceitos, como o conceito de Craton, e no próximo vídeo, finalmente, a gente vai partir de cabeça, entrar de cabeça nas rochas mais antigas, no pré-cambriano do Brasil e posteriormente no Fanerozoico, né, onde estão as bacias sedimentares. Tá? Esses 3 ou 4 vídeos de geologia do Brasil, eles não têm a ideia de ser um marco, ter todas as respostas, ter tudo que você precisa saber sobre geologia do Brasil, não é o caso. É para você entender as principais províncias, as principais bacias, entender onde elas estão localizadas e qual é a sua origem, qual é o seu contexto genético em termos de história do planeta Terra. Tá? Eu estou testando aqui um novo formato de vídeo, espero que seja útil, tanto para mim quanto para vocês. De certa forma, me dá uma dinâmica aqui para poder gravar e passar essas aulas aqui que eu já tinha feito e utilizava em sala de aula aqui no YouTube também. Vamos lá, então. Primeiro, pré-cambriano do Brasil. O que eu quero dizer quando eu digo pré-cambriano do Brasil? O que eu quero dizer as rochas mais antigas do Brasil, né? Tem continentes que têm rochas mais antigas que outros. Isso, é claro, não tem registro de toda a história do planeta Terra de forma universal, de forma homogênea em todos os continentes. Cada continente tem a sua idade, tem a sua predominância de rochas mais novas ou rochas mais antigas. Tá? A gente vai começar a falar do que? Das rochas mais antigas, que correspondem justamente ao pré-cambriano. Então a gente está do Cambriano, lembra o Cambriano, né, o comecinho ali do Fanerozoico, para trás. Vamos falar dessas rochas nesse vídeo do que está do Cambriano para trás. Tá? São as rochas mais antigas. E para você saber onde elas estão, bem como discutir a sua importância, potencialidade como recurso natural, você tem que primeiro saber onde elas estão. E a melhor coisa para isso são os mapas geológicos. Então vou começar falando para vocês um pouco sobre mapas geológicos, onde encontrá-los, como produzi-los e finalmente falar de alguns conceitos fundamentais para a gente entender o pré-cambriano do Brasil como o conceito de Craton. Assim a gente reconstrói o passado e pode fazer uma discussão mais saudável sobre a história aqui do nosso continente, tá bem? Primeira coisa, tô aqui eu, o chato da carta cronoestratigráfica, mas não tem jeito, cara. Você não precisa decorar a carta cronoestratigráfica, mas você precisa entendê-la e você precisa saber onde encontrá-la. Eu já falei no vídeo aqui sobre o tempo geológico. Para encontrar a versão oficial e mais atualizada dela, você entra nesse site, o www.stratigraph.org. Lá você vai ter a Carta Cronoestratigráfica Internacional e vai ter atualizado todos os períodos, todas as épocas, todas as eras, da forma correta que é cientificamente aceita hoje. Tem discussões quanto a isso? Claro, isso aqui muda de ano a ano, principalmente ali no campo das idades aqui, nessa coluninha que tem mais nomes mesmo. Isso aí vai mudar sempre, é uma discussão contínua, a ciência é uma discussão contínua, então faz parte do processo científico. Mas finalmente vamos falar dos mapas. E para ler os mapas, não se engane, você vai precisar da carta cronoestratigráfica. Onde você pode encontrar bons mapas geológicos do Brasil. Deixa eu sumir aqui rapidinho, só para não cobrir. Bons mapas geológicos do Brasil, eu recomendaria 3 lugares na internet. CPRM com seu GeoBank, né? O GeoBank ele vai ter uma boa base de dados, um bom banco de dados de mapeamentos em diferentes escalas, de diferentes instituições. E tudo isso dentro de um sistema de SIG, né? Num site que você vai entrar, vai ver tudo georreferenciado, vai poder buscar por município, por região e vai ter facilidade em encontrar. Hoje, para você entrar no GeoBank, você acessa através desse link, mas esses links mudam ao longo dos anos, então se tu ver esse vídeo daqui a uns anos, talvez não seja exatamente o mesmo link. Mas, de certa forma, escreve GeoBank CPRM, é um serviço seguro, um serviço contínuo e de ótima qualidade da CPRM. Integrado à CPRM e com dados da CPRM, o DNPM também, no seu SIGMINE, tem importante base de dados também georreferenciada. A diferença do SIGMINE é que, além dos dados
do GeoBank, com os mapeamentos em grandes escalas e pequenas escalas, no SigMine a gente consegue ver os dados minerários ali, os requerimentos de pesquisa mineral, os requerimentos de lavra, o que está sendo explorado, que tipo de recurso mineral está sendo explorado. Então esses dados são livres e são públicos, né? Então você pode acessar ali para ver, por exemplo, qual que é quem está requerendo a pesquisa aí perto da sua casa e o que ele está procurando lá. É ouro, é areia, cobre, chumbo, zinco, etc. e tal. Todos os processos minerários estão presentes dentro do SigMine. Em outro momento a gente volta aqui para eu explico para vocês como mexer nele de uma forma bem básica. E o IBGE, a gente nunca pode esquecer do IBGE. O IBGE tem uma base de dados e mapas muito boa. Em geologia, ela é de certa forma restrita, né, comparado com os dois outros, mas no IBGE é onde a gente encontra cartas topográficas, a gente encontra mapas hidrográficos, uma base de dados muito boa para você montar o seu mapa geológico. Talvez você não busque a geologia no IBGE, mas todos os outros layers necessários para fazer o seu mapa geológico, você vai encontrar lá e vai ser muito legal, vai ser muito rico para você. Uma discussão que é importante, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês, é a questão dos mapas. Tá, agora a gente está olhando aqui para um mapa de bacias sedimentares brasileiras, um mapa bem simplificado. Tem as bacias aqui emersas, digamos assim, em cima do nosso continente, mas também a plataforma continental aqui, onde a gente fala tanto de pré-sal, como na Bacia de Santos, de Campos, Bacia de Pelotas, etc. Tá? Esse mapa é um mapa geológico, de certa forma, está mostrando as principais bacias, mas ele tem uma função específica. Nesse caso, provavelmente uma função pedagógica, de a gente identificar onde são as bacias sedimentares e seus limites. Mas ele vai ser restrito para uma determinada função. Então é importante você pensar, quando trabalhar com mapas geológicos, que cada mapa tem uma função. A gente tem que saber muito bem que mapa a gente quer, que mapa a gente precisa para trabalhar com a melhor informação possível. Então não pense que um mapa geológico vai servir para todas as suas respostas. Você vai ter que filtrar que tipo de informação você quer. Aqui, por exemplo, é um mapa simplificado da geologia do Brasil inteiro. Nas cores amareladas a gente tem as coberturas sedimentares, com depósitos sedimentares aí do Cenozoico, Mesozoico e Paleozoico em amarelo, né, mais forte. E também as plataformas escudos, o pré-cambriano em rosa, que é o que a gente vai começar a ver hoje, vai até o próximo vídeo, e também alguns derrames, aí, umas rochas vulcânicas, aí, como os depósitos de basalto extrusivos, aí, né, que cobrem toda a bacia do Paraná. Então esse mapa traz mais informações que o anterior, mas, por exemplo, se eu quisesse falar de bacias sedimentares do Brasil, talvez fosse mais fácil usar outro. Então pense, vou usar um mapa geológico, ele serve para o que eu preciso? Sempre faça essa análise, sempre faça esse questionamento, tá bom? Aqui a gente tem um mapa de províncias hidrogeológicas. De certa forma ele é parecido com o de bacias sedimentares, porque tem uma relação intrínseca entre depósitos sedimentares e aquíferos, né? Então aí ele vai ter um uso específico para um determinado público. Aqui a gente está falando de províncias hidrogeológicas. Então se você está falando de água subterrânea, esse pode ser o mapa certo para você. E aqui um mapa geológico com mais dados, com mais informação, com mais detalhes. Será que esse mapa resolve o seu problema? Não sei. Qual que é o seu problema de pesquisa? Tá? Se é conhecer a posição das bacias sedimentares do Brasil e começar a estudar, ou saber quais são as rochas do pré-cambriano do Brasil, talvez tenha informação demais. Talvez seja melhor você começar com um mapa mais básico. Ah, não, eu quero fazer um mapeamento geológico da minha cidade. Cara, então talvez esse mapa não sirva para você. Talvez esse mapa tenha informação de menos. Talvez consiga chegar numa informação básica, mas para entender numa escala de detalhe o que tem no seu bairro, na sua rua, embaixo da sua casa, esse mapa não tem informação numa escala suficiente para você trabalhar. E aqui, por exemplo, um mapa de trabalho, um mapa de levantamentos aerogeofísicos no Brasil. Aqui é um mapa de trabalho. Eu preciso de dados aerogeofísicos da minha região. Como eu acesso? Eu sei que a CPRM fez voos. Como eu chego no dado que eu quero, eu vejo um mapa desse tipo e vejo lá. Eu quero um voo de 2011 da CPRM em Conceição do Araguaia. É o número 2, azulzinho. Então eu já sei onde ir na base de dados da CPRM e pegar a informação que eu preciso. Então é um mapa que tem um uso muito específico, ser usado para fins profissionais, para fins técnicos, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vou sumir aqui rapidinho.
Quando a gente fala em mapas, a gente não pode esquecer como o mapa geológico é feito. E um mapa geológico é feito de trabalho de campo, e não somente de trabalho de campo. Tá? O mapa geológico é feito de trabalho de campo e muito trabalho de escritório. Se espera que quando você vai para campo, você já tenha uma noção de que rochas vai encontrar, onde provavelmente estão os contatos, né? E que condições, que locais você vai encontrar afloramento ou não vai encontrar afloramento de jeito nenhum. E tudo isso é feito com mapeamentos indiretos, feitos aí por imagens de satélite, feitos aí por fotografias aéreas, né? Fotogeologia. Então vai envolver um mapeamento geológico, vai envolver trabalho de campo, vai envolver aerofotogrametria, que é no caso aqui da fotogeologia, mapeamento estrutural, seja feito com imagens de satélite ou feito em campo, dados geofísicos, sejam dados seus que você foi lá e mediu, ou dados públicos que você acessa na internet, como aqueles dos voos da CPRM lá, dados diretos de sondagem, que você pode também gastar, ir lá e fazer, mas também você pode se aproveitar de dados públicos ou dados publicados aí na bibliografia, né? E mapas temáticos, que você vai ver lá no GeoBank, no SIGMINE, e vai se aproveitar desses dados para já ir para campo sabendo o que você vai encontrar. Tá bom? Então o mapa geológico é feito em várias camadas, em várias etapas. O trabalho de campo é uma delas. E aí um exemplo de trabalho de campo, mas especificamente nas duas imagens o pessoal está fazendo o quê? O pessoal está fazendo colhendo medidas, né, estruturais. Eu vou me arrastar aqui para a parte de cima. Aqui, me arrastei. Então aí o pessoal está com as bússolas, né, Brunton e Clara, essa laranjinha clara. Cada escola de geologia tende a preferir umas ou outras. Tá? O pessoal de cima aparentemente está usando uma Brunton. Tá? Mas basicamente o que eles estão fazendo é tomando medidas estruturais. Sejam medidas de foliação, sejam medidas aí de rochas sedimentares, né? de acamamento, de estruturas sedimentares, ou sejam de estruturas rúpteis, né? Como planos de fratura ou até falhas. Né? Outra etapa muito importante para o desenvolvimento de um mapa geológico, que vem antes do trabalho de campo, que até está invertido, são a fotogeologia, né? A aerofotogrametria, uma palavra difícil de falar. Então você vai pegar aí suas fotografias aéreas, usar ali o estereoscópio, seja ele de mesa, como está embaixo, ou de bolso, em cima, e vai ver esse relevo, essa geomorfologia em 3D, e vendo ela em 3D facilita você encontrar alinhamentos estruturais, vai facilitar você ver diferentes rugosidades do relevo, vai facilitar você ver quebras de relevo, né? Porque rochas diferentes tendem a se desgastar pelo intemperismo físico e químico de formas diferentes. E com isso fica evidente na geomorfologia. E através dessas fotografias a gente consegue ver essas diferenças de uma forma bem clara, bem nítida, e já ir para campo sabendo onde está o seu possível contato geológico, por exemplo. Então isso aqui é muito importante. Você não pode ir para trabalho de campo sem ter feito um bom levantamento de fotogeologia. Não pode fazer com fotografias aéreas? Não tem problema, faz com imagens de satélite então. Tu tem que ir já para campo sabendo que tipo de coisa tu vai encontrar. Para isso tu tem que ler e para isso tu tem que analisar as imagens de satélite e as imagens de fotografia aérea. Geofísica é interessante para o mapeamento geológico, é muito caro você sair fazendo sondagens de todo jeito para entender o que tem embaixo da superfície, porque o mapeamento geológico ele tende a ver o que está aflorando, então como a gente vê o que está abaixo? A geofísica é uma opção. Então vai ser um método indireto para ver possíveis contatos geológicos. Né? Então, por exemplo, o cara bate a marreta aí, essa onda de impacto se propaga com velocidades diferentes em diferentes meios. Essa diferença entre a velocidade de propagação nesses meios pode nos indicar um contato geológico. Aí é um trabalho de geofísica numa escala diferente, numa escala regional. Então, com voos, a gente pode fazer um mapeamento geral de uma área muito grande, aqui como boa parte do estado de Minas Gerais. E daí tu já pode sair com uma ideia melhor da onde tu deve focar o seu trabalho de campo, por exemplo. E dados diretos, cara. Dados diretos são indiscutivelmente fundamentais, só que eles têm o seu custo, né? Fazer uma sondagem é caro, não é tão barato assim. Então, uma sondagem a trado, uma sondagem de SPT em solo, uma sondagem rotativa em rocha, vai te dar informações diretas do subsolo. Tem sondagens rotativas aí de 300 metros, né, sendo usadas na mineração
por exemplo. Então é um testemunho de rocha que fura 300 metros e te volta boa parte desse material para você descrever. Só que, claro, isso tem seu custo. É uma informação excelente, talvez a melhor informação possível, mas ela tem seu custo. E quanto mais sondagens tu tiver que fazer, maior esse custo vai ser. Enfim, para a gente falar de pré-cambriano no Brasil, como eu falei, a gente tem que definir uma coisa. E uma coisa importante são os crátons. Eu vou sumir aqui para não cobrir o texto. Bem, os crátons são partes relativamente estáveis dos continentes e que não foram envolvidas nas orogêneses do Fanerozoico. Tá? Então, os crátons são o que há de mais estável e o que há de mais antigo na crosta continental. Geralmente estão nas porções mais centrais dessa crosta continental. E sofreram processos orogenéticos, de metamorfismo, de deformação, antes do Fanerozoico. Do Fanerozoico para cá, do Cambriano para cá, elas não sofreram com isso. Tá? Elas vão constituir, então, as partes mais antigas da plataforma continental, e aqui no Brasil não é diferente. Tá bom? Então, aqui, uma imagem geral dos crátons. A gente vê aqui, por exemplo, vamos ver aqui nessa figura do lado esquerdo, em azulzinho, a gente tem alguns crátons familiares aqui do Brasil. Esse maior, o cráton amazônico, que está lá onde hoje é a bacia amazônica. No cráton amazônico, a gente tem núcleos mais antigos, sendo circundado por rochas antigas, mas não tão antigas, e novamente sendo cobertas por rochas mais recentes. Como a gente vê aqui nessa imagem, e mais especificamente nesse perfil, que é só simbólico, assim, não corresponde a uma área específica, os crátons são partes centrais da crosta continental. São áreas desgastadas, às vezes com contornos arredondados, justamente por esse desgaste ao longo de milhões de anos, ou dezenas, centenas de milhões de anos, mas eles constituem a parte mais central e mais estável. Eles não vão estar geralmente nas bordas da nossa crosta, das nossas placas tectônicas, por exemplo. Posso voltar aqui agora? Então aqui uma visão geral dos crátons brasileiros. A gente tem o cráton amazônico na porção norte, o cráton São Luís e São Francisco aí no nordeste e o cráton Rio da Prata na região sul. Esses crátons estão 100% aflorantes? Não, partes deles só estão aflorantes. Né? Eles estão cobertos por bacias sedimentares, por rochas mais recentes. Esses crátons da figura são todos os crátons brasileiros? Não, a gente tem pedacinhos de crátons menores em outras porções, como ali em Santa Catarina, no Paraná. Então, não dá para ver esse mapa como uma coisa definitiva. Esse mapa é uma simplificação dos 4 principais crátons aqui do Brasil. Como eu falei, o cráton é a parte mais antiga e mais estável, geralmente porções centrais da crosta continental, que sofreram orogenia antes do Fanerozoico. Então, do Cambriano para cá, quando se inicia o Fanerozoico, eles não sofreram orogenia. O que é uma orogênese? Orogênese são esses processos, esses contatos, essas intervenções entre placas tectônicas que acabam gerando cadeias montanhosas e processos de deformação numa escala muito regional. Então são processos com alta pressão, alta temperatura, numa escala muito regional, que formam cadeias montanhosas, como aqui no caso lá do Himalaia. Né? Mas esses processos, como aqui na crosta, com a crosta oceânica sofrendo subducção pela crosta continental nos Andes, por exemplo, a crosta, lembrando que a litosfera oceânica é mais densa e por isso vai por baixo nesse processo de subducção, acabam gerando não somente o processo de consumo da crosta terrestre. Essa crosta terrestre que entra por baixo, ela acaba sendo consumida pelo magma, a alta temperatura faz que ela sofra um processo de fusão, né? E essa fusão acaba fazendo que tenha a ascensão de plutons, né? de materiais mantélicos, que vão se materializar na crosta continental na forma de vulcões, na forma de plutons, né? De rochas intrusivas, e que vão ser reciclados, digamos assim, nesse processo cíclico aí de consumo de placas tectônicas e surgimento de novas massas rochosas. Então aqui, por exemplo, um outro caso, então aqui já é uma questão de arco de ilha, então a gente tem um processo de subducção que faz com que surjam cadeias montanhosas ali, como nas ilhas do Japão. Então pensando que os processos orogenéticos, metamorfismos
relacionados com processos orogenéticos tendem a acontecer o quê? Em locais de limite de placa tectônica, especificamente em locais onde tem processos, por exemplo, de subducção, como aqui nos Andes. São esses grandes processos com elevada pressão, elevada temperatura, que formam cadeias montanhosas, que caracterizam a orogênese de uma forma bastante resumida, tá? Aqui, mais um mapa, brincando um pouco com a ideia dos mapas representarem diferentes interpretações de um mesmo problema, a gente, de novo, está olhando os crátons brasileiros. O embasamento pré-cambriano brasileiro é em roxo. Mas, de certa forma, ele não é tão contínuo quanto naquele outro mapa onde eu mostrei o cráton amazônico. E por que isso? Porque essas rochas mais antigas vão ser parcialmente ou totalmente cobertas por rochas mais recentes. No caso aqui, em marrom, são coberturas fanerozoicas. Então, parte desses crátons, parte do embasamento pré-cambriano está coberto e parte também foi desgastado, intemperizado e deu origem a todo o material que você precisa para formar uma bacia sedimentar, por exemplo. Então, não dá para pensar nas rochas como só o que está na superfície. As rochas do Brasil, para você pensar aí na sua evolução, você tem que considerar também o que está encoberto, sejam por bacias sedimentares ou sofrendo processos aí de erosão ao longo dos dezenas, milhares milhões de anos que sofreram, tá? Nesses processos orogenéticos, como eu falei, tem grande responsabilidade pelo quê? Pelo metamorfismo de algumas rochas, né? Então, quando tem um processo de subducção, deixa eu sumir aqui de novo. Quando tem um processo de subducção, tu tem um metamorfismo intenso, regional, né? Com alta pressão, alta temperatura, e lógico que essas rochas da crosta, ou essas rochas ali da plataforma continental, ou etc., elas vão ser intensamente transformadas, deformadas. Esse processo de deformação é o metamorfismo. Diferentes tipos de metamorfismo geram rochas diferentes. Diferentes rochas geram rochas metamórficas diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um arenito, esse é avermelhado. Arenitos, quando sofrem metamorfismo, podem dar origem a diversos tipos de rocha, entre elas o quartzito, que é o que a gente vê aqui, né? Ali embaixo a gente tem um granitóide, um granito, uma rocha da família dos granitos. Os granitos também podem sofrer com processos de metamorfismo, e quando elas sofrem processo de metamorfismo, podem dar origem a diferentes rochas, entre elas o migmatito, uma rocha metamórfica, que tem inclusive processo de anatexia, processo de fusão parcial da rocha, fusão parcial desse granito. Então, um exemplo, aqui a gente tem o Varvito de Tu, uma rocha sedimentar, né, com suas estruturas sedimentares clássicas. Vamos olhar para uma estrutura, nesse caso. São essas camadas, né, horizontais aí, ou praticamente horizontais. Uma rocha sedimentar com camadas horizontais, ou praticamente horizontais, ela pode sofrer um processo de metamorfismo que faz com que a posição horizontal dessas camadas seja alterada, formando foliações metamórficas. Um exemplo dessas foliações metamórficas você pode ver nessa imagem aqui. Então aqui a gente tem a intensa deformação dinâmica, com pressão, dando origem a uma foliação metamórfica que não é horizontal. Ela chega a ser verticalizada, chega a dar uma volta em si mesma, de 180 graus, como na parte central aqui, perto do martelo. Então esse processo de deformação das rochas vai ser materializado tanto transformando um arenito em quartzito, tanto transformando uma rocha em outra, vai ser observado tanto numa escala de um afloramento, como é esse caso aqui, mas também vai poder ser observado em escalas maiores, como numa escala de uma cadeia montanhosa, por exemplo. Então a gente está vendo o metamorfismo em diferentes escalas. Dá para ver desde a lâmina, passando pela rocha de mão, pelo afloramento, inclusive em cadeias montanhosas, inclusive em paisagens numa escala aí de quilômetros, por exemplo. Então o metamorfismo aparece em todas as escalas possíveis, não tem como, tá? E claro, o metamorfismo tem vários graus, tem várias características, isso por si só já é um assunto longo para mais alguns vídeos, tá? Mas onde eu queria chegar é que todo o processo de deformação, que essas rochas mais antigas sofreram, ela é um resultado de ciclos tectônicos, como o ciclo de Wilson, que faz os continentes dançarem para lá e para cá, de um lado para o outro, né? Então esse movimento dos continentes, da deriva continental, né, do movimento das placas, ele produz processos orogenéticos que geram deformação nas rochas, né? Então ali no final do Cambriano,
514 milhões de anos. Eu posso voltar aqui. 514 milhões de anos, a gente tinha um planeta Terra com essa posição de continentes, por exemplo, em que nem toda a massa continental que a gente tem hoje já estava materializada, já estava formada, muito pelo contrário, muita coisa ainda nem tinha sido feita em termos de rocha, né? Mas a gente tem rochas mais antigas já materializadas. Essas rochas mais antigas podem constituir os núcleos cratônicos que a gente tem hoje, né, por exemplo. E essa crosta ela evolui devido aos ciclos, né, como o ciclo de Wilson, e a crosta se mexe, é dinâmica, né? A crosta terrestre ela vai se transformar, vai se criar, vai se destruir e vai dar origem a novas rochas. E nesse processo de transformação, de dança dos continentes, a gente vai chegar até a forma que a gente tem mais parecida com o que é hoje. Aqui no Cretáceo, né? Ali no finalzinho, ali, já indo quase para o Cenozoico, então a gente já tem uma constituição dos continentes muito parecida com a que tem hoje. Mesmo que nem todas as áreas estejam expostas como hoje. Tu vê que o mar cobria áreas que hoje estão bem longe, né, de serem alagadas. E finalmente, essa história evolutiva, essa dança dos continentes, essa orogênese, esse processo de metamorfismo e a posterior cobertura sedimentar é que configura as rochas que a gente tem hoje no planeta Terra. Então aqui a gente tem os contornos gerais dos continentes hoje e a gente vê ali na cor mais escura, em preto, as rochas pré-cambrianas que estão expostas. Ou seja, áreas de rocha que estão expostas hoje. Aqui no Brasil, o cráton amazônico, nessa porção central, o cráton do São Francisco aqui, pelo que a gente viu. Mas tem porções dessas rochas pré-cambrianas que não estão aparecendo. Elas estão encobertas por coberturas sedimentares, ou até rochas não sedimentares, mas que são posteriores, são do Fanerozoico, que é tudo que a gente vê tracejado aqui. Tá bom? E em branco a gente tem as áreas que sofreram processos orogenéticos no Fanerozoico. Um exemplo mais fácil possível, aqui os Andes, né? Então a gente tem cadeias montanhosas no Fanerozoico, rochas que sofreram orogênese durante o pré-cambriano, que são em preto aqui, e o tracejado são rochas pré-cambrianas que estão encobertas por cobertura, muitas vezes bacias sedimentares. Então, não esqueça que embaixo das bacias sedimentares precisa ter alguma coisa, o sedimento não está voando, e geralmente o que vai ter que é o embasamento pré-cambriano. E é sobre esse embasamento pré-cambriano, sobre o pré-cambriano do Brasil, que a gente vai se aprofundar no próximo vídeo, porque esse já ficou bem extenso e está na hora de parar. Então, tchau, tchau, obrigado e até a próxima.